queridas e queridos estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de processadores de texto e apresentação de multimídia. E na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento aos estudos da ferramenta Canva. Nós vamos estudar as principais funcionalidades. Então, bora lá começar. Como usar o Canva, então? Eu vou mostrar para vocês um panorama sempre entre a versão para computador e a versão para celular, tá bom? Nesse caso, nós temos pelo site as principais funcionalidades. Vocês já conheceram qual é a interface do Canva, né? Então, quando eu vou criar um design, eu acabei de clicar para criar um novo design, por exemplo. Neste caso aqui, eu cliquei para criar uma apresentação, ele vai me mostrar alguns tipos de menus lateralmente, como templates, elementos, uploads, texto, fundo e mais, certo? São essas as ferramentas que ficam dispostas para que eu possa criar. Na versão para aplicativo, isso já fica no menu inferior, mas segue praticamente os mesmos menus do site. A única coisa que traz de diferente é, por exemplo, aqui há um novo menu que se chama Galeria, porque ele faz com que haja a possibilidade de se importar diretamente elementos que estão na sua galeria, como as suas fotos e tudo mais, tá? E aqui, neste caso, como é claro que o espaço é um pouco menor, né? Fica como se fosse uma barra de rolagem. Então, você vai passando para poder ir pelos templates, os elementos, uploads, texto, galeria, enfim, e assim sucessivamente. Então, quais são as ferramentas básicas? Aqui eu estou mostrando como que seria a versão para celular, mas é claro que há as mesmas coisas na versão para computador, inclusive na versão para computador ela é mais completa um pouquinho, tá? Então, adicionar templates, que são esses elementos, esses layouts que já tem ali pré-configurados para que você possa somente editar, adicionar fotos, caixas de texto, fazer uploads de imagens, adicionar elementos como formas geométricas, ícones, símbolos, mudar plano de fundo, carregar imagens diretamente da câmera e muito mais, como integração com links, emojis, você também consegue integrar com a parte de vídeo, de áudio, então é muito bacana. E aqui são as imagens que vocês podem ver do aplicativo, de cada um daqueles menus, tá? Então, que estão disponíveis esses menus tanto para computador quanto para celular e eles trazem os mesmos elementos. Então, a gente vê templates, elementos, a gente vê uploads, texto, além disso, galeria, fundo e mais. E na opção de mais, como eu estava falando, você pode integrar áudio, vídeo, gráficos e até mesmo outros aplicativos dentro do próprio Canva. Então, vale super a pena. Como eu falei para vocês, QR Codes, o Google Maps, então, emojis, GIFs, até mesmo incorporar coisas com links e até usar o Google Drive. Então, dá para fazer muitas coisas bem bacanas integrando tudo aqui por meio dessa ferramenta. E todos esses menus que eu comentei, né, à exceção da galeria, estão também lá dentro das ferramentas disponíveis na versão para computador. E aí, como que a gente faz para começar a criar as coisas? Existem algumas opções. Então, vou mostrar 3 coisas principais para que você possa começar a criar dentro. Como adicionar um elemento. Então, você pode duplicar, excluir, mudar a cor, cortar, girar, posicionar, mexer na transparência daquele elemento para ele ficar mais escuro ou mais claro e você conseguir colocar coisas no fundo. E sempre quando a gente adiciona um elemento, lembrando que a gente tem lá o menu Elementos, você clica em Elementos, depois vai lá e adiciona. Então, aparecem essas opções que ficam sempre uma barra na parte inferior, tá bom? Então, tem as cores, você pode cortar, girar, mudar a posição. Então, sempre no menu inferior. Já pelo computador, a versão desktop, fica sempre no menu superior, que fica, então, essa onde está com a caixinha em vermelho, que mostra quais são as cores, você pode cortar, inverter. E isso aparece todas as vezes que nós clicamos naquele elemento que nós acabamos de inserir, tudo bem? Então, sempre fica no menu superior. E se eu quisesse adicionar uma foto, como que eu faço? Para adicionar uma foto, aí tem algumas opções também, né? Duplicar, excluir, substituir, adicionar filtros, mexer em brilho, saturação, como se você estivesse fazendo uns ajustes, né? Arrumando a sua imagem ali. Cortar, girar, arrumar a transparência. E, mais uma vez, essas opções sempre ficam no menu inferior, né? Na parte inferior. Então, tem aí, né, de vermelho para vocês as opções. Então, quando você clica na foto que você inseriu, aparece tudo isso. Que pode ser uma foto da sua galeria, pode ser uma foto que você subiu, que você acabou de baixar da internet,
ou pode ser uma das fotos que já estão disponíveis ali no próprio Canva. Então, é bem diverso. Então, aqui na versão para computador, então escolhi uma foto, por exemplo, que já estava dentro do Canva. Então, escolhi uma daquelas que eles já mostram, ele já tem vários conteúdos ali dentro. Então, as opções também ficam agora no menu superior. E se você tiver dúvidas sobre o que significa alguma coisa, por exemplo, tem uns pequenos quadradinhos ali do lado de um rolinho, né? Então, tem posição, aí depois tem um rolinho que parece um pincel, né, de tinta, que é em questão de formatação. Depois tem uns pequenos quadradinhos, pequenos cubozinhos. Aquele é transparência. Então, se você tiver dúvidas sobre o que significa, basta passar o mouse em cima e ele vai falar o que significa aquele elemento que você pode fazer. E por último, ensinar para vocês como adicionar um texto. Então, se você quer adicionar um texto, além de você poder excluir, duplicar, tudo aquilo que já apareceu na barra de ferramentas, você pode escolher qual que é a fonte, qual que é o seu tamanho, a cor, se você quer negrito, itálico, se você quer alinhar à direita, à esquerda, se você quer colocar tópicos, espaçamento, transparência, tudo isso também é possível. Então, nesse caso aqui, quando você clica para adicionar uma caixinha de texto, então você vai no menu Caixa de Texto, você consegue colocar uma nova caixa de texto e isso tudo é editável. Ou, ao mesmo tempo, se você já escolheu um template, já escolheu um design lá pronto e você só quer adicionar o seu texto e quer modificar, mas quer mudar a cor, por exemplo, da fonte, você também é só clicar na caixinha e ele vai aparecer para editar, certo? Então, nesse caso aqui, as opções também ficam no menu superior, como vocês estão vendo. Então, tem muitas possibilidades. Então, só você ir lá, né, dentro de texto, adicionar uma caixa de texto e fica fácil. E tem muito mais coisa que vocês vão aprender com o Canva, além dessas funcionalidades, como, por exemplo, apresentar e gravar a sua tela. Então, se um dia o seu professor pediu para você, né, eu quero que você grave sua tela, me mostre apresentando um slide que você fez, tem como fazer essas gravações de tela tudo aqui dentro do Canva. Mas eu vou mostrar um pouquinho de como funciona, né, de como que a gente faz, indo agora lá para a ferramenta. Bora lá? Então, vamos praticar. Então, posso escolher aqui algum design. Então, pode ser apresentação, infográfico, cartaz, enfim, tem vários outros disponíveis aqui nos menus, mas eu posso escolher uma apresentação educacional. Então, ele vai criar o meu design e eu posso escolher, inclusive, um template diferenciado, que ele traz várias coisas bem bonitas aqui, né, de modelos, ou eu posso começar a criar o meu em branco devido às grandes possibilidades que nós temos. Então, vou passar para vocês entre os menus. Então, tem templates, elementos, que mostram diversos elementos aqui para vocês, ó. Uploads, tem várias imagens de várias coisas aqui. Texto, que vocês podem escolher os elementos que vocês desejam aqui dentro, ó. Tem muitas coisas. Tem fundo também, que você pode escolher imagens que ele já tenha, padrões, várias outras coisas que eu posso clicar e tem opção mais, que pode se integrar então com outros aplicativos e outras aplicações. Outros estilos, a parte de gráficos. Então, é só a gente explorar a ferramenta, como eu já comentei, então tem muitas possibilidades. Vou voltar aqui em templates e vou escolher um template diferenciado, por exemplo esse, Folclore Brasileiro. Perceba que alguns têm várias páginas, principalmente quando está se tratando de apresentações. E olha que bonito esse template. Claro que você vai escolher aquilo que você deseja para o seu público, o seu enfoque, mas são templates aí que já foram criados por pessoas especialistas, né, por designers, então, que criaram esse design para que nós possamos utilizar. E aí eu posso clicar em cada um deles e vai me aparecer as opções aqui no menu superior. Por exemplo, cliquei nesse e apareceu para mudar as cores. Então, se eu não quero laranja, eu clico em cima da cor laranja e adiciono outra. Por exemplo, vou escolher aqui um verde. Então, verde-limão. E ele já alterou lá automaticamente. A gente pode fazer isso. E vai editando. Você pode mudar a posição, você pode arrastar o elemento, você pode voltar o elemento para onde ele estava. Eu posso clicar aqui em cima da parte do texto e modificar o texto. Vou colocar olá, mundo, por exemplo. Então, eu já editei o meu texto. E aí, eu posso adicionar novas páginas, por exemplo. Adicionar página aqui no menu inferior e clico em uma nova. O que você vai aprender hoje? Então, imagine que seja uma professora que estivesse montando uma aula. Então, tá vendo que todos os elementos estão aqui. E se eu quiser mudar o fundo, eu clico aqui, tá laranja, eu consigo clicar em cor do fundo, consigo, por exemplo, colocar azul. E aí a gente vai editando e vai mexendo como desejar.
Não gostei de alguma coisa que eu fiz? Posso clicar no botão de desfazer no menu superior. Então, tem muitas coisas interessantes aqui. Então, eu venho aqui em elementos. Eu quero adicionar um outro tipo de elemento. Eu quero colocar a cuca. Quero colocar a cuca aqui do lado, né? Que é do folclore também. Lá, e aparecer alguns elementos que já são da própria ferramenta disponíveis. Então, eu posso diminuir, aumentar, colocar ela onde eu quiser. Tem sereia, tem flor, então tem adesivos tipo que mexem, né? Tem várias coisas criadas aqui dentro, tem formas. Então vale super a pena conhecer, sabe? Quais são as figuras. Então tem também, quando eu uso aqui quadros, vou tirar aqui, ó, por exemplo, um quadro, que ele tem sempre uma paisagem, mas se eu coloco ele aqui, eu consigo adicionar uma foto aqui dentro, ó. Então eu venho aqui, ó, fotos, eu posso escolher uma que já tem aqui disponível. Sei lá, vou colocar essa aqui, ó, que eu já tinha pesquisado. Vou arrastar ela para cá e soltar aqui dentro. Então ela já ficou com formato redondinho. Então assim, são várias coisas que nós podemos ir fazendo, ir modificando e ir adicionando para criar ferramentas e peças de design muito bonitas. Então esse aqui eu estou mexendo dentro de um template, mas se eu quiser adicionar uma página e quiser usar um desses aqui, ó, de texto, que já tem aqui pré-disponível, posso aumentar, posso editar o texto. Então fica tudo aqui dentro. Vou escrever meu nome, ó, Thalia. Mas a fonte está muito grande, então eu posso vir aqui em cima, ó, e mudar a fonte. O tamanho da fonte, né? Então a gente consegue fazer. Tem os elementos que ficam agrupados, desagrupados. Então vale a pena conhecer e mexer aqui na ferramenta para poder aprender um pouquinho mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e eu vou mostrar agora um pouquinho também de como que a gente vê essas opções lá para dispositivos móveis no aplicativo. Um grande beijinho e continue no vídeo! Oi, oi! Agora eu vou mostrar um exemplo super bacana de como utilizar aquelas opções, as principais funcionalidades aqui pelo app, tá? Então, estamos dando prosseguimento no exemplo que a gente viu na aula passada. E aqui, neste design, que é um post para Instagram, eu posso ver algumas opções, né, que são as principais funcionalidades. Como que eu visualizo isso, né? Então, nesse caso aqui é o design. Se eu clicar em cada um dos elementos, eu vou ver opções no menu inferior. Se eu clico no texto, tem opções. Se eu clico na imagem, tem opções. Se eu clico no fundo, eu tenho opções. Então, por exemplo, a cor do fundo, se eu clico aqui em cima, eu posso mudar a cor e escolher uma outra cor. Tudo bem? Então, a gente consegue fazer isso aqui dentro. Terminamos. Mas eu quero ver, na verdade, agora, né? Eu mostrei aqui só o que aparece rapidamente, mas quais são todas as possibilidades que o Canva me oferece? Quais são todas aquelas funcionalidades, aqueles menus que nós temos para poder fazer esse trabalho? Então, sempre vou clicar nesse botãozinho roxo de mais. E aí vai aparecer todos eles. Então, tem templates, que são várias opções, inclusive deste design que eu tinha selecionado, mas eu posso voltar e escolher vários outros aqui, ó, que ele vai me mostrar sobre coronavírus, alguns exemplos prontos, Instagram, amor, enfim, comida, venda. Então, tem várias opções aqui, você pode escolher aquele que você deseja, ou, como eu já disse, pode criar um em branco. Então, aqui em templates, tem também elementos, que pode ser linhas, elementos gráficos, fotos, vídeos, áudio, gráficos, quadros, grades. E esses dois últimos que tem a paisagem aqui, você pode colocar uma foto dentro deles, então fica super bacana. Depois, aí, tá vendo? Quando eu cliquei, ele apareceu. Vou desfazer e vou voltar lá de novo. E, por exemplo, tem uploads, que você pode subir algumas coisas, algumas imagens, mas tem também texto, que você pode colocar aqui. Olha que bacana. Texto de coisas que você quer colocar um texto no meio da página e você vai rolando. Tem a opção galeria, que vai buscar das suas imagens, mas tem também a opção de fundo, que você pode escolher fundos como paisagens também. Então, cliquei em uma aqui, tá vendo que ficou a paisagem no fundo? Então, volto no maisinho para mim ver mais opções. E eu tenho aqui, ó, mais, que é a última opção, que pode trazer outras coisas, mais aplicações integradas, como Google Maps, YouTube, enfim, tem um monte de coisa integrada que te dá possibilidades, tá? Essa versão aqui, a única coisa que ela tem de diferente pelo celular é que ela não deixa realizar gravações, tá? E a versão que a gente tem para computador, que é o próprio site, deixa você gravar, inclusive, a sua apresentação, você apresentando, tá bom? Sobre o aplicativo é isso aqui.